Aqui nós temos uma representação esquemática desse tipo de absorvedor, né, a chamada torre de recheio, onde vemos a admissão do gás contaminado na parte inferior deste equipamento, e ao longo da estrutura interna temos ali algumas superfícies, né, alguns suportes para o preenchimento com os materiais de recheio, e sobre eles os chamados aspersores do líquido, né? Ou seja, são aqueles distribuidores, né? São as estruturas que fornecem o líquido absorvente, que, como vemos aqui pela representação, escoam na contracorrente, ou seja, no sentido oposto ao fluxo gasoso industrial, né? Na parte superior temos o chamado eliminador de névoas, né? Também comum nos chamados lavadores, que discutimos em aulas anteriores, que tem o propósito de reter eventual névoa formada e que poderia escapar junto com o efluente gasoso saturada pelo soluto, né? Pelo gás poluente. Então, portanto, tendo uma função muito importante na composição desse equipamento. Aqui temos uma outra representação deste mesmo tipo de absorvedor, né, onde vemos na parte inferior do equipamento a retenção do líquido já concentrado pelo soluto, né. Acima temos a entrada do gás, o suporte para os materiais de preenchimento dispostos de forma aleatória, né, os distribuidores e redistribuidores do líquido absorvente, na parte superior, mais uma vez, o eliminador de névoa, e, por último, na extremidade superior, a saída do gás já tratado. E como alternativas de material de recheio, nós temos diversos tipos, entre os quais a maioria na forma de anéis ou celas. A primeira alternativa, chamada de anéis de Rashid, são descritas na literatura como os mais populares por serem baratos, né? Estão disponíveis em vários tipos de material e geralmente formam caminhos preferenciais que direcionam o líquido para a parede da coluna, o que acaba reduzindo um pouco a eficiência da remoção. Já as celas de Beres são mais caras do que a alternativa anterior, mas, por outro lado, são mais eficientes, né? Já as celas de interlock são ainda mais eficientes, mas ainda mais caras do que as alternativas anteriores, além da possibilidade de causarem problemas relacionados à inundação, que exigiriam ainda interrupções indesejáveis no processo para escoar o líquido que eventualmente se acumule, né? Temos os anéis de palha, né, que são disponíveis como metal, plástico ou cerâmica, apresentam uma boa distribuição dos líquidos na composição interna do equipamento e tem uma alta capacidade operacional. No entanto, também podem causar problemas de direcionamento do fluxo para as paredes do equipamento, reduzindo um pouco a sua eficiência. Temos os anéis espirais, que podem ser simples, duplos e triplos, e que dessa forma proporcionam uma superfície de contato extra, né, quando comparado a outros, mas que acabam tendo, mesmo assim, um desempenho bastante variável de um caso para outro. Já os anéis de roseta são disponíveis em plástico, né, são bastante leves, mas um pouco mais caros, além de causarem problemas de inundação e direcionamento do fluxo para as paredes da coluna do equipamento. Ainda temos como alternativas os chamados anéis bipartidos, anéis de Lessing, as bolas cerâmicas e as chamadas malhas de fios, né? A primeira alternativa é geralmente usada como primeira camada sobre as grelhas de suporte. Apresenta pouca tendência para a formação de caminhos preferenciais e praticamente nenhum direcionamento de fluxo para as paredes do equipamento, né? O que é um aspecto muito positivo. Já os anéis de Lessing apresentam alta tendência deste direcionamento, né? Não há muitos dados disponíveis sobre o seu desempenho, porém sabe-se que são um pouco melhores do que os anéis de Rashid. As bolas cerâmicas apresentam razoável eficiência de contato,
né? Geralmente uniforme e autolimpante, porém com muita tendência de direcionamento do fluxo. Não há muita disponibilidade de informações comerciais. E, por último, a malha de fios, disponíveis apenas em material metálico. São usadas em colunas de dimensões variadas e para uma série de equipamentos, como colunas de absorção, destilação, lavagem e extração líquida, né? Apresentam altos níveis de eficiência. Então, por aí vemos que são bastante diversificados os materiais disponíveis para preenchimento das torres de recheio. O segundo tipo é o chamado absorvedor de fluxo cruzado. Fluxo cruzado porque, diferentemente da alternativa anterior, o adsorvente não escoa no contrafluxo, mas sim perpendicularmente, tangencialmente, né, ao fluxo gasoso. Isso porque temos aspersores tanto na parte superior, como vemos aqui na figura, como no mesmo sentido do fluxo, né? Isso faz com que o contato entre os diferentes fluxos, gasoso e líquido, criem condições necessárias para a adsorção dos poluentes gasosos pelo líquido, né? Aqui nós temos uma outra imagem trazendo um detalhe maior do equipamento, onde nós vemos que ele tem uma disposição horizontal, né? Horizontalizada em comparação ao tipo anterior, onde a entrada do gás ocorre aqui representada no lado esquerdo do equipamento, né? Passando, então, através do fluxo dos líquidos adsorventes, que já saturados do soluto, ficam retidos na parte inferior do equipamento até que sejam removidos para posterior reciclagem e reuso, né? Regeneração e reciclagem. E a saída do gás já tratado na outra extremidade, aqui representada à direita do equipamento. Um outro tipo é o chamado absorvedor de torre de pratos. Nesse caso, o líquido escoa passando por vários pratos ou bandejas, que são formadas de vários orifícios, né? Enquanto os gases sobem, efetuando a troca de massa necessária. Então, basicamente, esses pratos eles ficam cheios com o líquido absorvente, que escoa por esses orifícios, e no sentido oposto, o gás sobe passando pelos mesmos orifícios, ou seja, atravessando o líquido adsorvente, né? E assim ocorre o contato entre o gás e o líquido. O gás é forçado a passar através desses pequenos orifícios e, ao atravessar o líquido, borbulham, né? E aí expondo-se totalmente à adsorção pelo líquido absorvente, né? Embora apresente menos eficiência que as torres de enchimento, eles são mais baratos, leves e fáceis de instalar. Aqui nós temos uma representação esquemática, onde mais uma vez a entrada do gás ocorre pela parte inferior do equipamento, subindo no contrafluxo do líquido adsorvente, né? E ao longo da estrutura do equipamento nós temos vários pratos, que, como vemos aí no detalhe, né, são compostos de vários orifícios. Os líquidos escoam por esses orifícios, os gases também, porém no sentido oposto, e dessa maneira aumentando de forma bastante significativa o contato entre as duas fases, né? Nós temos ali na parte superior a entrada do líquido adsorvente, o eliminador de névoas, né, com aquela finalidade de evitar que parte do líquido, né, concentrado escape junto com o gás na parte superior do equipamento. Aqui uma outra representação desta mesma alternativa, né, destacando ali que o líquido já concentrado é removido pela parte inferior do equipamento e ele escoa ao longo destes vários pratos compostos dos orifícios por meio dos quais os gases são forçados a atravessar, né? E aí temos vários tipos de pratos, né? Temos estes pratos compostos ali de orifícios sobre os quais existe uma certa capa distribuidoras e outras simplesmente na forma de peneira, né? Como nessa segunda representação mais à direita.
E temos a já discutida a torre de spray, né, que já foi apresentada quando falamos da sua aplicação para a retenção de material particulado. A vantagem dessa alternativa é que, ao mesmo tempo que ela consegue reter material particulado, ela ainda consegue absorver parte de gases e de vapores, né? Como já discutimos na aula anterior, nós temos também a admissão do gás pela parte inferior do equipamento, e ao longo da sua estrutura existem vários sprays dispersores que formam um líquido difuso, atomizado, né? Portanto, conseguem dessa forma reter tanto os particulados quanto absorver os gases e vapores. Na parte superior, mais uma vez, o eliminador de névoa, evitando com que este escape junto com a saída do gás. E também a torre de spray ciclônica, que já discutimos na aula anterior, que tem tanto a aplicação para a retenção de particulado quanto de gases e vapores, né? O seu princípio de funcionamento, né, o mecanismo de retenção, assim como do exemplo anterior, já foram discutidos nas aulas passadas, né? E aqui em detalhe os chamados eliminadores de névoas, né, que como já temos destacado, são importantes para evitar que parte do líquido já saturado com soluto escape juntamente com o efluente gasoso. Nessas estruturas, né, nós temos que a névoa ela vai se acumulando e aí então se condensando, né, as partículas menores vão coalescendo e formando partículas maiores até que pela força do seu próprio peso elas caem por gravidade e ficam retidas na parte inferior do equipamento. E, por fim, temos aqui algumas vantagens e desvantagens. Estes equipamentos podem alcançar eficiências bastante elevadas de gases e vapores, variando de 95 a 98, mas que, como vimos, essa eficiência pode cair até para 70% se eu tiver uma perda de pressão significativa no sistema, né? Podem ser utilizados em diferentes faixas de vazão. O importante é que o gás ele tem um tempo de resistência mais elevado dentro do equipamento e ainda permite manusear uma larga faixa de concentração de compostos orgânicos voláteis. Como desvantagem, nós temos que, por se tratar de um lavador, né, portanto um coletor úmido, ele envolve o uso tanto da água ou de soluções aquosas e não aquosas que acabam gerando um efluente líquido, né? Então, eu trato o efluente gasoso, mas de outro lado eu gero um efluente líquido poluído e que, portanto, precisa ser tratado, né? Caso tenha particulados, esses particulados eles podem entupir algumas estruturas desses diferentes tipos de equipamentos. Ele pode, por exemplo, entupir os orifícios, né, na torre de pratos, ou entupir os orifícios dos materiais de enchimento das torres de recheio, né? Uma outra desvantagem é que o líquido absorvente pode ser transferido para o fluxo de gás, podendo criar uma nova preocupação de poluição, né, caso ele não seja água, né, ou seja, na formação de névoa, se for, por exemplo, um líquido absorvente ácido ou alcalino, se o eliminador não funcionar adequadamente, essa névoa pode escapar junto com o efluente e, dessa maneira, somando mais um poluente para a atmosfera, né?